Olá! Hoje vamos contar uma história, vou precisar mais ou menos uns 4 ou 5 programas para contar um pedaço dessa linda história de empreendedorismo que acontece aqui todos os dias até hoje, na nossa cidade, na nossa região, de Caxias para o mundo, na verdade. Meu convidado de hoje, tranquilo e simples. Natural de Caxias do Sul, filho do seu Francisco e da dona Amable, é um empreendedor hamburguense dos mais tradicionais. Foi casado com a Celi, que também era do ramo de padarias, e em 1967 o pai do Denis e da Rafaela fundou a Padaria Brasil, que atualmente conta com mais de 280 colaboradores. Hoje teremos uma conversa de peso com Diniz Furlan. Seu Diniz, que honra poder estar fazendo essa conversa de peso com o senhor aqui. Muito boa tarde. Eu sempre digo que não é por causa do tamanho do entrevistador, esse conversa de peso, é por causa do tamanho, da envergadura do entrevistado, viu? Da qualidade dos nossos entrevistados aqui, tá? Diz que a humildade é muito boa e cabe em qualquer lugar. Amém! Que maravilha! Em primeiro lugar, a gente brincava aqui fora do ar e já agradeci ao seu Diniz, que lá no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, criou a padaria 24 horas. Eu, como moro ali pertinho, era passagem obrigatória na volta dos bailes. Então, a Padaria Brasil já salvou muita gente em vários momentos, em vários sentidos. Mas vamos começar um pouco mais atrás dessa história. Natural de Caxias. Natural de Galópolis ali? Galópolis, Caxias do Sul, que é um bairro de Caxias do Sul. Um bairro adiantado ali, no meio do caminho para Nova Petrópolis, ali para Vale Real, né? Isso, quem sai de Caxias para ir Gramado, obrigatoriamente passa por Galópolis. E ali o senhor trabalhava já nessa área? Sim. Quando veio para Novo Hamburgo? Eu trabalhava com moinho de trigo, né? Junto com meu pai era diretor, sócio proprietário do moinho de trigo. E eu, quando jovem, sempre ia acompanhá-lo, né? Sempre estava acompanhando. Até que eu cresci, completei meus 20 anos, 18 anos, né? Aí, quando eu fiz 20 anos, meu pai me convidou para trabalhar junto, na empresa. E, como naquela época, me deu o cargo de vendedor motorista. Como é que é? Fazia a venda, a entrega junto. Fazia a né? rota. É isto. Aí eu fazia diariamente uma viagem de Galópolis para o Vale dos Sinos aqui, entregando uma carga de 150 sacos de farinha de trigo, que era a capacidade do caminhão da época. Né? E assim foi sucessivamente, até que surgiu a necessidade de testar a qualidade da farinha de trigo que se beneficiava diariamente. Que a gente entregava uma carga de farinha numa padaria, elogiava. Muito elogio que a farinha era de ótima qualidade. No outro dia, entregava para uma outra padaria, reclamavam que ela não era de boa qualidade. E não se sabia por quê. Não se sabia por que esse assunto. Então, a gente se decidiu, meu pai e os outros sócios, decidiram que comprar um laboratório, né? Quer dizer, comprar um laboratório para testar a qualidade das farinhas. E nessa época, os únicos 2 países no mundo que tinham um laboratório para testar a qualidade da farinha era a Suíça e a Alemanha. Imagina. Não tinha aqui no Brasil, não tinha ninguém, não tinha moinho, não tinha ninguém que tivesse esse equipamento para testar a farinha de trigo. Aí foi, virou e mexeu, acertaram com os importadores, quase fecharam o negócio. Mas aí surgiu a pergunta, quem vai operar esses equipamentos? No Brasil não tinha um químico que soubesse, que conhecesse equipamento. Então ficou inviável a importação de máquinas para um laboratório para testar a qualidade da farinha. Aí pensaram, bom,
O que vão fazer? O que vão fazer? Bom, vamos partir para o prático. Vamos comprar uma padaria, vamos moer a farinha, o trigo, num dia, você manda um saco para essa padaria, testa, se ela for boa, vai para a padaria. Esse lote for bom, vai para a padaria. Se ela for fraca, manda para a fábrica de biscoito. Aí eu disse assim, lá em Novo Hamburgo, eu fui vender farinha numa padaria e o português lá me disse, não vou te comprar farinha, mas te vendo a padaria. Aí eu transmiti esse recado, virou e mexeu, em questão de 30 dias a padaria estava comprada. Aí virou e mexeu de novo, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Apontaram para mim, por enquanto vai tu. Por enquanto já dura 50 e por enquanto... Está aí até hoje. 56 anos. Que maravilha, que história maravilhosa. E foi uma bela experiência, né, essa? Porque está aí firme e forte, gigante, como é a nossa Padaria Brasil. Nossa, porque é de todos nós, né, seu Diniz? O senhor sabe que já perdeu ela, né? Ela é de Novo Hamburgo, ela é da região, ela é de todos nós, né? O Denis já sabe também isso. Não adianta, isso aí é do mundo, da sociedade. É uma instituição da nossa cidade de Novo Hamburgo, né? O seu Diniz, e aqui o senhor conheceu também a sua companheira de vida? Isto, como eu vendia farinha para todas as padarias aqui da região, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Taquara, todo o Vale dos Sinos, no bairro São José tinha a padaria Biscoiteria São José. E tinha minha esposa lá, que ela era uma menina de 16 ou 17 anos, assim. Cada vez que eu ia lá descarregar a farinha, ela dava um giro ali. Que maravilha. Na volta do caminhão, né? E a gente começou a conversar. E o senhor de olho na lemoazinha. O senhor de olho na lemoazinha também, não era só ela, assim, na volta. Virou e mexeu, a gente começou a namorar. 5, 6 anos depois a gente casou, né? Uma linda história de amor também, né? Tá aí os frutos dessa 2 filhos dessa maravilhosos, os netos. Né, que hoje estão tocando o negócio. Maravilha, maravilha. Seu Diniz, momentos difíceis dessa nossa região, hein? Porque sempre foi uma montanha-russa, assim, né? Os negócios, vocês com certeza aproveitaram momentos maravilhosos lá nos anos 70 e 80, mas depois essa grande montanha-russa da economia, né? Do nosso país e nossa região que sofre muito com tudo isso também, né? Momentos mais difíceis também? Com certeza. Porque às vezes o empreendedor vai contar a sua história, sempre ela é muito bonita, mas ninguém estava no pelo lá para saber como é que não foi tão bom a vida toda, né? Aquela crise que deu no calçado foi nos anos 80 até 90, assim, né? No meio ali, 85, acho que foi o ano que mais se agravou a crise aqui, né? Foi muito difícil, foi muito difícil. Como a gente fornecia muito pão para cozinhas dessas indústrias, e as indústrias praticamente pararam, né? Então a gente teve uma queda muito grande no faturamento, na produção ali. E na própria cidade, né, que consome o pão é o trabalhador, né? Depois que sai do seu trabalho, passa na padaria, compra o pão para tomar o café da tarde e o café da manhã. Isso meio que desapareceu, né? Então foi uns anos assim bastante difícil. Você trabalhou com muito prejuízo nesses anos, né? Até deu vontade quase de parar a atividade, mas a persistência que a gente teve... É importante o senhor falar isso. É a persistência que a gente teve, né? Que se tem uns anos, a gente tem aquela história ainda da Bíblia, né? Que diz que tem os anos das vacas magras e os anos das vacas gordas. E a gente, com essa percepção, esperou que passasse esses anos de vacas magras e depois voltou ao normal e a coisa continuou indo até hoje, claro. Vocês também foram diversificando também, né? E fomos diversificando, né? Criando outros produtos, outros mercados. Criando outros produtos, indo um pouquinho mais longe. E o salto maior foi então quando se deu o pão congelado, né? Com a história do pão congelado, que então você pode abranger uma distância maior. Antes, com o pão assado, você fazia Vale dos Sinos aqui próximo, né?
e que o pão congelado deu para expandir para mais cidades, para todo o estado hoje, né? Mas isso foi lá em 2000, vamos um pouco antes disso. Lá nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, o nascimento da Padaria Brasil 24 horas. Balcão ali na rua do lado, na 25 de julho. Isso. O que o senhor enxergou ali de oportunidade e o desafio no momento que a gente... Novo Hamburgo era uma cidade muito mais pacata do que agora. Sim. Hoje tem vida 24 Sim. horas, muitos negócios Sim. 24 horas. Mas naquela época, essencialmente as bancas no centro e uma ou duas bancas também. Sim. Então não tinha nada funcionando 24 horas no Novo Hamburgo. Não existia nada, mas existia também o restaurante, o trailer, que é aqueles fabricantes de pão de X, o hambúrguer, né? Pão de X, assim, os vendedores de cachorro-quente, que de vez em quando eles compravam uma quantia e aquela quantia não havia assim uma demanda um pouco maior, então faltava pães para ele lá quando era 9, 10, 11 horas da noite. Não tinha onde buscar. Não tinha onde buscar, tinham que fechar o negócio deles, Imagina. o restaurante, faltava pão, fechava, né? Assim a gente conseguiu, como é que se diz, dar uma oportunidade para ele de criar o cartão fidelidade. Quem era cliente durante o dia, ele ganhou um cartão fidelidade com o direito de vir comprar pão à noite e fazer só assinar como é que se diz, o vale lá de retirada, que depois no outro dia, então o fornecedor, no fornecimento normal, acertava aquilo que ele buscou à noite. E com isso a gente fidelizou os restaurantes, as lancherias, assim que trabalhavam, as casas noturnas, né? Que eles compram uma quantia de pão durante o dia, mas dá um movimento maior, uma demanda maior, aí eles se recorrem até hoje eles mandam como é que se diz, o motoboy a se abastecer com pão para levar, Para socorrer. a falta, a necessidade. Naquele momento não tinha a organização que tem hoje. Não. Daquele espaço ali, daquela casinha ali. Não. Era no portão do lado ali. Não, já tinha. Já tinha casinha? Já. Quando foi aberta 24 horas, já tinha um balcãozinho de venda para atender o consumidor também. E já tinha gente trabalhando 24 horas ali. Sim. Por Sim. outras funções, para fazer Sim, o pão, para preparar né? a produção. A produção, né? E aí, como a gente tinha vários carros de entrega, que eles começavam de madrugada, você tinha que ter o porteiro para abrir o portão. Perfeito. Então, a gente juntou o porteiro, o vendedor. O vendedor que seja porteiro também, né? Em vez de ser só o porteiro que atendia, abria, fechava o portão, a gente contratou um vendedor que fazia a venda e cuidava da portaria também. Que maravilha. Já tinha também os produtos com a marca Brasil que eram vendidos em outros lugares, em mini-mercados, em outras padarias, em fruteiras. Que ano começou mais ou menos essa distribuição de produtos assim? Isso desde o início, ainda tinha a carroça que entregava pão, vamos dizer. Hoje a gente tem os carros, todos eles com carroceria térmica, né, tudo certinho. Na época, em 1965, quando eu comprei a padaria, comprei 3 carrocinhas junto com 3 cavalos. Que maravilha! E o senhor... Já faziam entrega de pães, mas não era então em armazém, era de casa em casa a entrega. Qual era a área de abrangência das carroças? Tinha uma carroça que ia até Estância Velha. Imagina, ia longe, hein? Chegava a fazer toda Novo Hamburgo? Ia para bairro Canudos, para Santo Afonso? Tinha, por exemplo, uma carroça que ia para Santo Afonso, uma para Hamburgo Velho, uma para o bairro Primavera, uma para o bairro Rincão. E se dividiam a cidade assim em 3 ou 4 rotas, né? E o senhor botou muito mão na massa também. Com certeza, Ajudava né? No processo do pão lá naquele começo. Sim, de manhã, já tinha funcionários. De manhã fazia a produção e de tarde ajudava a venda no balcão. Que maravilha. Vamos falar do pão congelado, que esse parece um grande divisor de águas na história da Padaria Brasil, na história, evidentemente, do que a gente conhece hoje como esse grande negócio que vocês têm com os moinhos também, com as marcas das farinhas dos moinhos, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o seu Diniz Furlan, proprietário da Padaria Brasil.
É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo esse grande empresário da nossa cidade, ele é de Caxias, mas a vida dele é aqui em Novo Hamburgo há muito tempo. E os negócios estão aqui, a família toda aqui. Seu Diniz Furlan, da Padaria Brasil. Quem não conhece a Padaria Brasil, né? É uma instituição da nossa cidade, seu Diniz. Nenhuma dúvida disso. O seu Diniz estava contando para nós que comprou com a padaria 3 carroças que faziam a primeira teleentrega de Novo Hamburgo. E o dele estava dizendo agora aqui no intervalo que depois logo substituíram pelas Fiorinos, logo, né, anos depois, pelas Fiorinos que continuaram fazendo entrega em casa e depois foram para mercados e tal, né? É sempre à frente, sempre inovação, né, seu Diniz? A gente falava um pouco da padaria 24 horas, que também, né, me lembro, domingo depois da missa, não tinha lugar para comprar pão em Novo Hamburgo. Os mercados não abriam, né, os supermercados não abriam, as padarias fechavam cedo, 19 horas, quase todas elas. Certo. E eu me lembro que a gente passava na 24 horas e a fila cruzava a esquina, de tanta gente, né? Uhum. Foi assim, e ainda é assim, né? Isso. É uma maravilha. Seu Diniz, como é que foi que nasceu essa oportunidade, esse negócio do pãozinho congelado? A gente começou a ir em feiras, vamos dizer assim, na Europa, né? E a gente começou a ver a tendência dos mercados, das panificadoras na Europa, principalmente na Alemanha, na Itália, que a tendência era partir para os pães com mais durabilidade, vamos dizer assim, né? Um pão que você pudesse produzir um dia, levar até no ponto de vendas e ser terminado, ser assado no ponto de vendas. Então, a ideia já vinha dos anos 90 ainda. A gente foi em feiras e se via essa tendência. Só que aqui não tinha os equipamentos ainda para congelar. Demorou 10 anos do que o europeu já produzia, até que aqui no Brasil começasse muito devagar, assim, poucas fábricas, uma fábrica só quase, que produzia esses equipamentos de ultracongelamento. Que o congelamento do pão, vamos dizer, é uma câmara que iguala aquela que congela qualquer outro produto. Mas ele tem que ter as esteiras, tem que ter as caixas, tem que ter... pão é diferente do que congelar carne, né? Então ninguém fabricava ainda esses equipamentos. Aí no ano 2000 começaram a surgir essas empresas que fabricavam essas câmaras de congelamento para frigoríficos, começaram a derivar uma parte assim para a destinação de produzir, congelar massas de pães, né? E aí foi evoluindo, hoje o mercado todo tem esses equipamentos para produzir pão congelado. Hoje tem pãozinho da Padaria Brasil em todo o Rio Grande do Sul. Tem. E fora daqui também. Tem. Lá no Rio de Janeiro tem gente que vende. Tem, supermercado Guanabara. Que maravilha. Com a mesma qualidade quem compra um pãozinho fresquinho lá, porque o processo é o mesmo, né?
Isso aí. Está ali novinho em folha, né? Isso. Sem perda da qualidade nutricional do Esse pão. foi um grande pulo, vamos dizer assim, né? Que antes pão quentinho era só na padaria. Hoje, qualquer mercado do bairro, bem distante do local, assim, tem o seu pãozinho igual como você encontra no balcão da padaria. Essa característica da capilaridade de vocês, ela vem de muito tempo já, do moinho, né? Vocês já iam longe há muito tempo atrás, mas me parece que ela está ainda maior, né? Com muita força de vários produtos aqui em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também muitos clientes, Paraná e na região sudeste, Sim. com várias marcas de farinhas. Né? Isso, mas farinhas industriais, então a gente atende a indústria de massas, a indústria de biscoitos, a indústria de panificação, porque varejo, assim, com distância, o transporte não te permite você fazer com um carro pequeno para fazer varejo. Então tem que ser para indústrias onde eles recebem a mercadoria numa carreta, no mínimo 30 toneladas, né? Então, a dificuldade de varejar pequenas quantias numa distância maior cria dificuldade. E a dificuldade de conseguir trigo para tudo isso, seu Diniz? Trigo é... Porque as pessoas estão trocando a cultura do trigo por outras. Isso, trigo o Brasil aqui consome hoje 65% mais ou menos do trigo importado. Né? 35% Tá crescendo muito hoje a qualidade e a quantia de hectares plantados do trigo nacional. Começou a crescer muito, inclusive esse ano, agora para 2022, a tendência é que aumente 15% da área plantada em hectares do que o ano passado, né? Então a tendência o produtor para ele ocupar a terra, o campo, vamos dizer, e a ociosidade das máquinas, que a máquina quando colhe milho ou soja, ela trabalha 1 mês, 2 meses, e aí então ela trabalha 2 ou 3 meses no inverno também colhendo trigo. Então a tendência do Brasil é produzir mais trigo cada ano que passa. Se fala muito da qualidade do trigo argentino, né? Ainda é tudo isso em relação ao nosso trigo? Não é mais. A qualidade do trigo gaúcho da safra 2021 é superior à qualidade do trigo argentino. Que maravilha. Essa é uma boa notícia também. Este ano foi superada, em termos de qualidade, é superior ao importado. E o custo de produção? Que tem a diferença do dólar também para trazer, enfim. O custo, vamos dizer, talvez da produzir para aqui, para o Brasil, é um pouquinho maior porque a terra, o solo, não é igual ao da pampa úmida que tem na Argentina, né? Sim. Eles lá utilizam bem menos adubos, correções do solo, do que o nosso solo gaúcho ou paranaense, né? Então, o custo, talvez, de produção do trigo nacional é um pouquinho maior que o argentino, mas compensa porque não tem o frete de trazer da Argentina até no Brasil, né? Evidentemente que eu exploro essa presença ilustre aqui, porque o Diniz entende tudo de trigo desde sempre, evidentemente, mas também, né, dói no nosso bolso, né, o custo o que pesa na gente o custo do trigo para tudo, não só para o nosso pãozinho de cada dia, né? Mas também porque é referência, né? O senhor Diniz acabou de sair da presidência do Sinditrigo, né? Ocupou por 3 anos isso como representante da classe, né, senhor Diniz? Sim. É uma autoridade não só para nós aqui, mas Brasil afora, né? É um reconhecimento Brasil afora, né? O senhor Diniz, Roseflor, Garota e Mafalda? E Mafalda. São as 3 marcas que as pessoas encontram. Isso encontro no supermercado. Mafalda mais na região sul, né? Que a gente tinha uma unidade em Rio Grande, tinha moinhos em Caxias, Porto Alegre e Rio Grande. Então a marca Mafalda é mais na zona sul, perfeito. Pelotas, toda aquela região sul, então prevalece a Mafalda, né?
e aqui na nossa região, aqui Caxias, Serra, Roseflor e Garota, então. Supermercados, Zafari, encontra Roseflor e Garota, qualquer outra rede de supermercado, Risul, todas elas têm. E é bonito chegar, passar no mercado ali e ver a farinha exposta Com ali, certeza, né? De preferência, ver a prateleira quase vazia, assim, né? Alegria dupla daí. Aqui tinha Roseflor. Isso. É uma maravilha. Seu Diniz, o nosso... o que tem mudado muito também é essa cultura do fazer o pão em casa. Sim. Né? Eu vejo que vocês têm uma diversificação muito grande de qualidades e de diferentes farinhas também, misturas diferentes, misturas com alguma farinha integral, com grãos. Virou moda esse negócio de virar padeiro em casa, né? Essa pandemia também ajudou muito isso, né? Essa pandemia, sim, inclusive, elevou a venda, subiu muito a venda do pacote de 1 quilo, que é aquele pacotinho que a dona de casa compra para fazer o pãozinho naquela maquininha Sedence, né? Uma maquininha Sedence assim que faz a massa lá, bate, cresce, assa e faz tudo na mesma maquininha. Parece, né, que a gente está fazendo pão em casa. É isso. Então, como estavam meio enclausurados, né? A dona de casa tinha que gastar o tempo, para que passasse o dia, né? Fazia alimento, pizza, pão, essas coisas assim em casa. Então, a pacote de 1 quilo de farinha de trigo, a demanda aumentou um pouco. E como é que foi a sua rotina durante essa pandemia? Porque o senhor chegou nos 79 anos, mas segue trabalhando bastante, né? Sim, com muito cuidado, né? Sempre com, o gel sempre por perto, né? Às vezes até aquele vacinado agora, no bolso também. No bolso também, né? Se prevenindo. Graças ao bom Deus, eu acho que a gente tem uma imunidade um pouquinho alta, né? Que eu não peguei a Covid, não peguei e não quero pegar, né? Amém. Eu não quero. Agora está vacinado, mais tranquilo vacinado, também. eu né? acho que está tem que continuar se cuidando, né? Sabe-se lá como vai ser esse Eu negócio. acho que a Covid vai ser que nem a gripe, né? Sempre nós vamos ficar gripados, né? E essa eu acho que vai ser uma coisa que nunca vai ser erradicada. E família, hein? Como é que tá convivendo com família, aproveitando também esse momento para viajar um pouco? Não agora, né? Mas os últimos anos. Foi conhecer a casa dos nonos lá na Itália? É? Isso, encontrei a casa onde meu avô partiu lá em 1889. Encontrei os registros dele todos lá. Dizia lá no livro dele que em 19 de dezembro de 1889, estava escrito em italiano, Segà cambià all'América, mudou-se para a América. E aí não tinha mais registro nenhum no livro dele lá. Mas a casa está lá? A casa está lá ainda. De pé? De pé. E essa história Feita é uma história de pedra? De pedra. Essa é mais uma história de muito sucesso, né? Porque os nossos antepassados, tem familiares da Itália também e da Alemanha, lá não tinham oportunidades, né? Não tinha. Era uma vida na Alemanha, foram invernos rigorosíssimos, pessoas passando fome, superpopulação naquela época. E que bom que a gente está aqui para contar essa história hoje, né? Isso aí. É uma história de sucesso, como é a história de sucesso da Padaria Brasil. Gosta de sentar lá no meio do pessoal e dar uma olhada no movimento? Como é que o senhor faz isso? Tomo um cafezinho. É? 2 vezes por dia. Quer dizer que a pessoa que não conhece seu Diniz, de vez em quando vai encontrar ele sentado do lado, na mesa do lado, assim, ou lá no balcão, é isso? Isso aí, tomando um cafezinho. Aprovar, ver se ele está quente, né? O senhor faz exame de qualidade, é isso? Isso. Mas a qualidade é sempre, Se né? mantém. Adorei conversar com o senhor, poder contar um pedacinho dessa história. Eu falava para o senhor da referência do meu pai, que tinha no senhor uma pessoa, esse grande empresário que o senhor é, e para nossa alegria de ver esse sucesso que é nosso, né? Que é nosso de Novo Hamburgo também, que é, claro, lá de Caxias do Sul, mas que é nosso para o Brasil inteiro, né? Vida longa e feliz, seu Diniz. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo. Ao senhor e toda a Padaria Brasil. Hoje e é, claro, o Moinho em Galópolis, né? Uma conversa de peso com
Diniz Furlan. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.